não precisa de óculos 3D. Roda a vinheta. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da visão da cultura em 3 dimensões. Essa visão surgiu na gestão do Ministério da Cultura em 2003 e seguiu durante vários anos. Saiu até inclusive esse livro pelo Ministério da Cultura, que analisa a gestão de 2003 a 2010. Apesar de ter um tempinho já ser um conceito que já tem alguns anos, ele desencadeou uma série de ações relativas à visão de políticas públicas em todo o Brasil, e já saiu até inclusive outras propostas a partir do que foi escrito aqui. Essa é uma proposta estruturante para a gente pensar a respeito das políticas públicas para a cultura no Brasil nos últimos anos. O aprofundamento da visão da cultura sai do ponto de vista superficial e obtém, obviamente, como se fala, 3 dimensões. Tá, quais são elas? Então vamos às 3 dimensões. 1. A dimensão simbólica. A dimensão simbólica enxerga a cultura enquanto manifestação, enquanto agregadora, enquanto criadora de símbolos. Isso é bastante importante, porque tu transforma a cultura não só em algo que é conceituado dentro de um espaço institucional, mas tudo que é aquilo que constitui símbolo em qualquer espaço. 2. A dimensão cidadã. A dimensão cidadã enxerga a cultura como direito inalienável de todo ser humano. Aí é uma questão, não é só o direito de usufruir dela, o direito de ser espectador, de ter acesso, mas o direito da prática, o direito de também poder exercer o papel enquanto protagonista das ações culturais. E 3, a dimensão econômica. Isso é bastante importante, principalmente numa sociedade que é pautada no economicismo, que é pautada em ganho, em trabalho e renda. Isso é uma forma de legitimar a cultura enquanto geradora de oportunidades, enquanto vetor de transformação na manutenção de trabalho, na criação de trabalho e na criação de renda. Apesar de se a gente olhar hoje e achar bastante óbvio essas 3 dimensões, a gente tem que lembrar que logo quando foi constituído isso, a cultura não era vista dessa forma, era visto de forma superficial e frequentemente era atribuída a um privilégio elitista. A principal transformação que eu vejo nisso é que colocou a cultura como uma prática popular, uma prática social que traduz a identidade nossa e traduz a identidade de todos os que participam, os que são espectadores, os que criam, os que produzem cultura. E além disso, legitimou como uma cadeia produtiva rica e próspera. E é importante a gente analisar que essa perspectiva do poder público acabou transformando vários aspectos da sociedade. Hoje em dia é comum se falar em pontos de cultura, é comum se falar em conselhos municipais de cultura, colegiados setoriais, de falar de planos municipais de cultura, é muito comum isso. Mesmo as prefeituras que não têm essas ações, é comum que os artistas e a própria prefeitura tenham conhecimento, mesmo que superficial, mesmo que um conhecimento ainda introdutório a respeito dessas questões, mas se tem. Isso se deve graças a essa perspectiva que começou há mais de 10 anos atrás a pensar a cultura dessa forma diferenciada. É importante a gente pensar também que só foi possível pensar dessa forma, só foi possível aprofundar essa questão quando o Ministério da Cultura ganhou orçamento e autonomia política. Vamos traduzir isso para a dimensão regional, para a dimensão municipal. O que eu estou querendo dizer? Para pensar a cultura de forma aprofundada, os municípios têm que ter secretarias de cultura próprias, com legitimidade política e com legitimidade orçamentária. Não adianta agregar Secretaria de Cultura junto com a Educação, Secretaria de Cultura junto com o Esporte, Secretaria de Cultura junto com o Turismo. É importante esse olhar sensível com relação a essas questões. Denison, mas a cultura não é transversal? Realmente a cultura é transversal, ela opera em diversas pastas, mas a discussão de sua política pública, das políticas públicas em prol da cultura, ela tem que ser feita de forma legítima, separadamente. Ela tem legitimidade e tem profundidade para isso. E mais do que isso, produz economia, produz trabalho, produz renda, produz fatores simbólicos que agregam na identidade de uma comunidade ou de um povo. E apesar da classe cultural, os produtores culturais, os produtores artísticos já terem ciência disso, a população ainda está começando a perceber, grande parte da população ainda não consegue
se visualizar dentro desse cenário ou está principiando a se visualizar dessa forma. Quando se tira orçamento da cultura, quando se tira a legitimidade política da cultura enquanto uma pasta única, uma pasta forte, é a mesma coisa que tirar a verba de qualquer outra pasta de uma gestão pública que é estruturante do município, é estruturante da gestão de uma cidade. A produção cultural no Brasil é muito forte. Parece uma tecla que eu fico batendo aqui em quase todos os vídeos, se não de forma direta, de forma indireta. Mas eu queria explicitar isso. A produção cultural no Brasil é muito forte. O que a gente precisa é de gestão pública forte para a cultura. Gostou do vídeo? Então assina o canal, curte aí, comenta e até a semana que vem no Biotônico Cultural.